Olha, a gente está batendo um papo com a doutora Denise Matias, ela que é cirurgiã pediátrica, e a gente está falando principalmente dessas situações de emergência, né? A gente já viu aí que o grande campeão de tudo isso é aqueles problemas relacionados à apendicite, né? Quando detectado, quando a gente tem a certeza de que realmente a criança está nessa situação, é feita a cirurgia. A senhora me disse no bloco anterior que caso não tenha essa atenção com a criança, pode chegar ao óbito. Isso é comum acontecer ou não? Geralmente, em todos os casos, consegue-se fazer a cirurgia e o pós é tranquilo? Não, é raro acontecer da criança ir ao óbito. De ter essa omissão dos pais, né? Sim, às vezes a criança demora, ou como é um quadro de dor e precisa da avaliação do cirurgião, muitas vezes a criança fica muito tempo em casa, aí quando chega, aí já tem assim um quadro mais grave, que a infecção já está generalizada em todo o abdômen da criança, então são casos mais graves. É raro acontecer da criança ter o que a gente fala, né, de morrer por causa disso. Mas é importante saber que apendicite é comum em criança, que a gente costuma dizer assim, quem não teve apendicite na infância, geralmente vai ter na a idade gente aqui de nos nossos jovem, programas, né? a gente até aprendeu, doutora, que parece que é uma roleta russa. Praticamente todo mundo vai ter apendicite. Quem não tem, se prepare, porque pode ser que tenha ainda, né? Então é muito comum as pessoas terem esse problema. E a gente fala nesse modo mais popular, quando ela estoura ali na barriga, é um perigo também, não é? Esse estourar na barriga é algo mais grave, é porque não foi cuidado, sentiu uma dorzinha ali no começo, em poucos dias não foi tratar e ela estoura mesmo em poucos dias? Sim, perfura, porque como eu disse, ocorre uma obstrução do apêndice, ele vai infeccionando, vai inflamando e vai ocorrendo uma necrose, uma morte ali daquele tecido. Então chega um momento em que ele rompe. Quando se rompe, o apêndice ele tem comunicação com o intestino. Então, a contaminação é por fezes, né, na cavidade, e isso leva a um quadro bastante grave. Então, por isso a gente fala a importância de ter o diagnóstico, de ter o acompanhamento do exame feito pelo cirurgião, se for no adulto, o cirurgião geral, na criança, o cirurgião pediátrico, para fazer esse diagnóstico e evitar que aconteçam esses casos. Porque às vezes as pessoas pensam, é só apendicite. É ótimo, opera no início, resolve, a criança fica bem, vai para casa, mas infelizmente pode acontecer uma demora nesse atendimento, uma demora da família de conseguir chegar até o hospital, e aí os casos são mais graves. Felizmente, são poucos casos assim que a criança chega a perder a vida por conta disso, né? A senhora falou de um assunto que é muito interessante também a gente sempre ressaltar, que é a questão da febre, né? A gente falou isso aí no primeiro bloco do nosso bate-papo. Essa questão da febre, né? Da mãe se desespera lá, que já lota o hospital, já leva a criança, sai de casa. E existem alguns mitos com relação a essa febre. Muita gente tem mania de falar assim, não, é normal, a gente vai medicar, eu vou dar aqui um remedinho, porque se ele está sentindo febre é porque é uma defesa do organismo. Muitas mamães falam isso, sentir febre é natural, é uma defesa. Isso é verdade mesmo? É uma defesa de alguma coisa ou não? Essa febre quer dizer alguma coisa? Na verdade, a febre é uma reação do organismo. Mas isso não é um lado positivo, é algo negativo. Não, a febre é um sinal de alerta, né? Significa que o organismo está trabalhando mais para se defender de alguma coisa. No início, ela é inespecífica, por quê? Porque pode ser uma infecção de garganta. Que é comum nas crianças. Sim, pode ser uma infecção de garganta, pode ser uma gripe, que todo mundo fala, só fala que é virose. Mas sim, porque toda gripe é causada por um vírus. A maioria também dos quadros de diarreia são causadas também por vírus. E é engraçado que a gente vê as pessoas brincando, fazendo piada com relação a isso. Eu fui lá no médico, fica dizendo que meu filho tem gripe, parece que eu levei meu filho num veterinário. Negócio de virose e tal, parece cachorro, porque quem tem virose é cachorro. Não é, o vírus realmente o ser humano tem, não é? A maioria dessas doenças assim do dia a dia, elas são causadas por vírus, né? Nós temos aí as infecções de vias aéreas,
Algumas são bacterianas, mas a maioria realmente são causadas por vírus. E eu vejo, sim, as pessoas falarem, eu fui no médico, chega lá, é só virose, virose, virose. Mas é porque realmente existem várias doenças causadas por vírus. Quando o seu médico dizer que você tem virose, que seu filho está com uma virose, acredite, não faça piada, porque realmente é isso que acontece. A gente que mora na Amazônia, a gente tem algumas peculiaridades com relação à temperatura, né? E aí tem algumas épocas do ano que chovem mais, o mosquito se prolifera ali naquele ambiente. Tem que ter um cuidado mais redobrado para a gente que mora aqui na região norte com relação a essas doenças, principalmente doenças tropicais. Olha, aqui também tem assim bastante essa questão das infecções por dengue, por chikungunya, zika. Então, assim, os cuidados que as pessoas devem ter em casa é com a higiene, né? Manter o que todo mundo vê todos os dias na televisão falando, não deixar água acumulada para evitar esse tipo de... E é engraçado, doutora, que às vezes a população joga essa responsabilidade para o poder público, né? Às vezes não, é o médico que tem que resolver a minha vida porque eu fiquei doente, a culpa é do médico, a culpa é do sistema de saúde. E às vezes a gente sempre faz esse alerta, quando eu posso eu falo, olha, não adianta somente o trabalho dos médicos, das autoridades, a população também tem que ajudar. Isso é uma luta mesmo, isso acontece no Brasil inteiro, esse negócio de dengue, né? Chikungunya, zika. Se você não tem uma higiene na sua casa, ali na sua vida, se você não cuida de você, é óbvio que algo bem pior vai acontecer com a sua vida. Então, as pessoas precisam se conscientizar mais com relação a isso, não é? Sim, em relação aos cuidados com a casa, com o ambiente e com o acúmulo de lixos, né? De lixo, porque quando chove, algumas ruas, a nossa cidade é muito plana, às vezes acontece de acumular água, evitar de entrar, de pisar nessa água, porque várias doenças também podem ser transmitidas dessa maneira. E aí a gente acaba percebendo um monte de coisa, principalmente nas emergências. Para a gente tentar encerrar um pouco sobre esse papo da apendicite, é algo muito comum, a gente precisa falar, acontece com quase todo mundo. Se não aconteceu com você na infância, possivelmente vai acontecer aí na sua fase adulta. Não tem nada a ver relacionado com fator de risco, não tem nada a ver com alimentação, mas é importante a gente sempre ter esses hábitos saudáveis na nossa vida, não é? Sim, é importante ter uma alimentação saudável, adequada, tomar bastante líquido. E o que a gente observa da apendicite, assim, só para não assustar as pessoas, que nem todos vão ter apendicite. É muito comum na faixa etária pediátrica e no adulto jovem. Tem uma associação, assim, ela é mais comum na raça negra, né? Ah, é? Sim, é uma curiosidade Legal. apenas, mas... Legal no sentido de ser curioso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Só pela curiosidade, né? Mas, assim, é um fator a gente observa uma incidência maior, né, na raça negra, mas qualquer pessoa pode ter um quadro de apendicite. Tá? Não tem nada a ver com o fator genético, questão hereditária, não tem nada a ver. Não, às vezes a gente observa que algumas famílias, assim, meu pai teve, o meu tio teve, então, às vezes Mas tem não essa associação. necessariamente que isso vai acontecer com o restante, né, da família. Às Não. vezes as pessoas também confundem muito a questão da apendicite com a vesícula. Às vezes não consegue detectar, qualquer coisa está doendo aqui, ou é a vesícula ou é a apendicite. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, as dores são bem diferentes, né? A apendicite é aquele evento mais agudo, embora a colicistite também seja um evento agudo, mas a característica da dor é bem diferente, então isso aí, o médico bem preparado, ele vai conseguir saber diferenciar. Por isso que é importante o diagnóstico precoce. Qualquer situação adversa, você tem que procurar o profissional, tem que procurar o médico de sua confiança, uma unidade mais próxima para você tentar resolver o quanto antes esse problema. Quero agradecer mais uma vez a médica Denise, que está aqui com a gente. Obrigado. Queria que você mandasse então um abraço para quem está em casa também, está assistindo e acompanhando. Qualquer dúvida está aqui, ó, rede social da doutora. Sim, fiquem à vontade. Se tiverem alguma dúvida e precisarem de maiores esclarecimentos, tá, gente? É um prazer estar aqui. A gente fica por aqui. Obrigado. Amanhã a gente está de volta a partir das 10 horas da manhã. Até lá.